Pressões altas. As pressões altas resultam da descida do ar frio. A rotação da Terra faz o ar ao descer circular à volta do centro de alta pressão. Quando o ar quente se eleva, cria por baixo dele uma zona de baixa pressão. No hemisfério norte, o ar desloca-se no sentido horário e no hemisfério sul, no sentido anti-horário. Quanto mais baixa a altitude, maior a pressão. Centro de baixas pressões. As baixas pressões são causadas pela elevação do ar quente. Este circula no sentido horário no hemisfério sul e no sentido anti-horário no hemisfério norte. À medida que o ar, ao subir, arrefece, o seu valor de água transforma-se em nuvens, que podem produzir chuva, neve ou tempestades. Simultaneamente ao nível do Sol, o ar que se desloca para subir o ar quente em elevação, o que dá origem a ventos. Ciclone. Um ciclone é uma reação em que relativamente quente se eleva e favorece a formação de nuvens e precipitação. Por isso tem problemas, chuva e vento forte estão normalmente associados a centros de baixas pressões. A instabilidade do ar produz um grande movimento vertical de nuvens cumuliformes associadas a cargas de água. Anticiclone. Um anticiclone é uma região em que o ar se afunda vindo de cima e suprime os movimentos ascendentes necessários à formação de nuvens e precipitação. Por isso, o bom tempo está normalmente associado a anticiclones. Quente e seco no verão e frio, com o céu limpo no inverno. À medida que o ar flui a partir dos centros de altas pressões, é defletido pela força dos Coriolis, de tal modo que os ventos circulam em volta dele e na direção dos ponteiros de um relógio no hemisfério norte. A chamada direção anticiclónica. No anticiclone, o movimento da ar é descendente em espiral, expandindo-se à superfície, enquanto o número de pressão o movimento é ascendente, espiral, concentrando-se à superfície. O vento pode ser considerado como ar em movimento. Resulta do deslocamento de massas de ar, derivado dos efeitos das diferenças de pressão atmosférica entre duas regiões distintas e é influenciado por efeitos locais como a orografia e a rugosidade do solo. Estas diferenças de pressão têm uma origem térmica, estando diretamente relacionadas à radiação solar e os processos de aquecimento das massas de ar. Formam-se a partir de influências naturais, continentalidade, maritimidade, latitude, altitude e amplitude térmica. As massas de ar frio e de ar quente. Quando há homogeneidade de características da pressão de ar que se encontra sobre uma área de grandes dimensões e em cada nível, a temperatura e o conteúdo de umidade são sensivelmente os mesmos ao longo de grande distância no sentido horizontal. Disse que se trata de uma massa de ar. Disse que uma massa de ar é quente ou frio, quando a temperatura da superfície é em geral superior ou inferior à temperatura da superfície do globo subjacente. As superfícies frontais. Um sistema frontal consiste numa sucessão de várias frentes. Entende-se por frente ou superfície frontal, a linha de contacto entre duas massas de ar contíguas e que diferem na temperatura e na densidade. Uma superfície frontal caracteriza-se por uma forte instabilidade atmosférica por ser um mecanismo que força a ascensão do ar quente. Meteorológicas são representações gráficas sobre áreas geográficas de um ou mais elementos e a grandeza meteorológica são um auxílio precioso para melhorar a compreender o comportamento da atmosfera num determinado instante e a sua evolução provável no futuro. Yesterday, today, tomorrow fade away like frozen photographs. Remember, forget the stakes, the ways you take, the ways you make the moments pass. Forever regret, I tell a beautiful lie.